Pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gisele Lenzi do Treinador OAB e eu vim conversar com você nessa sexta-feira. Gente, eu tô tão branca nesse vídeo, pelo amor de Deus, o que eu faço? Mas vamos começar. Bom, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: eu recebi muita mensagem muito positiva, acabei de ler as últimas mensagens sobre a mentoria. Nós vamos falar mais para a semana que vem, tá? Eu tô de olho no calendário, tem muita coisa para acontecer ainda, ok? Muitos alunos brincando que eu já sou a mentora deles e eu nem sei, eu fico super feliz por isso, tá? E também tive um vídeo lá de muitas críticas, né, relacionadas à prova da OAB. O que eu tenho para falar sobre isso? Bom, talvez você não entendeu o meu vídeo, para quem ficou chateado com o que eu falei. E a gente tem o tempo certo para entender certas coisas. E quando a gente trata de autoconhecimento, como a gente faz aqui, o autoconhecimento ele dói, sabe? O autoconhecimento ele coloca na nossa cara coisas que machucam e que a gente não quer aceitar. Então, o que eu tenho para dizer sobre isso, né? Eu tenho para dizer que eu não vou agradar todo mundo, isso é um fato. Eu nem tenho essa pretensão, mas as pessoas que eu agradar de alguma forma e se conectarem comigo, essas pessoas eu faço questão de olhar com muito carinho e de fazer elas passarem, porque eu não tenho essa pretensão de salvar o mundo. Eu quero muito que o mundo mude, eu quero fazer parte dessa mudança. Mas salvar todo mundo não dá. Então a gente tem que escolher, ouvir e ver, gente, quem a gente se identifica. Essa é a verdade, tá? Então, assim, de boa, eu recebi muita mensagem de pessoas mais velhas que criticaram com maior respeito, porque me conhecem, conhecem meu trabalho. Então, eu fiquei feliz no fim das contas, né? E vamos pra frente. O que eu vim falar com vocês hoje? Hoje eu vim falar sobre temas muito importantes e correlacionados, bem rapidinho nessa sexta-feira para dar uma animada, tá, na galera. Lembrando que eu respondi muitas mensagens, mas a gente só vai falar de monitoria semana que vem, tá bom, gente? Então, se eu não respondi para alguém, semana que vem que eu vou tratar disso, ok? Eu tô super contente, eu acabei de ler uma mensagem muito legal de um rapaz que também é meu aluno da pós, e que desde a pós ele diz que eu influencio muito ele, e eu tô assim, nossa, foi um grande presente do dia. Bom, vamos falar sobre uma coisa muito interessante relacionada à nossa vida, tá? E, claro, relacionada à nossa prova da OAB. Independente de que ponto você tá, né? Eu sei que eu tenho aqui também os meus alunos já advogados, e como eu sempre digo, a nossa vida é um grande empreendimento. A gente pode não perceber, mas quanto mais rápido a gente percebe, melhor, porque o nosso tempo é uma grande moeda, né? É talvez a maior moeda da nossa vida, porque o tempo passa e a gente não pode, não tem como a gente voltar atrás por muitas decisões, não tem como a gente recuperar o tempo perdido, isso é uma grande ilusão, o tempo passa. Então é claro que quando a gente se compromete a fazer alguma coisa, a gente tem que se empenhar para que esse tempo, essa moeda tão valiosa da nossa vida, vale a pena, né? E aí, o primeiro tema que nós vamos tratar aqui é sobre ambição. Eu tava vendo ontem televisão, né? E me veio isso na mente de ambição. E eu lembro que tava muito frio e eu parei para escrever sobre isso para vocês. Porque muita gente acha que a ambição é algo negativo. E depende do ponto de vista que você tem, né? Relacionado a essa ambição. Por que eu tô falando sobre isso, né? Não só pelo entorno, pelas coisas que acontecem no nosso entorno e a gente percebe pessoas extremamente ambiciosas que até conseguem algumas coisas boas, né? Até conseguem algumas vitórias, mas que chega um tempo do derradeiro que elas são surpreendidas pela vida. E aí eu comecei a pensar sobre tudo que está acontecendo, né? E ontem eu até conversei com uma aluna, que é uma amiga também, que eu comecei a notar as mensagens da OAB Federal, né, dos alunos, metendo a lenha ali nos caras enquanto eles estavam fazendo um ao vivo, né. Eu até printei aqui e acabei nem fazendo post ontem. E veja, será que essa é a via mais correta?
Será que esse ódio, né, é a via mais correta para a gente conseguir mais algumas anulações? Será que o ataque é a melhor defesa mesmo, essa frase clichê? Então veja, gente, eu fico triste, sabe? Porque eu entendo todo mundo muito ferido, mas eu tô vendo que pelas mensagens a visão continua a mesma, né? A visão continua, né? Que a OAB e a FGV são culpadas de tudo e mais ninguém. E isso não é verdade, né? Isso é muito perigoso. No fim, até para esclarecer aquele nosso vídeo tão polêmico, na vida, gente, a gente sempre separa, né? A vítima e o algoz. Mas a verdade é uma só. Todos somos vítimas e algozes ao mesmo tempo. E a gente precisa pensar sobre isso. Então, falando da ambição, até porque muita gente já falou pra mim, né? Ah, Gisele, muito ambiciosa. E a ambição, ela é boa? Veja, a ambição, ela é uma energia necessária pra gente correr atrás das nossas realizações. Então, o que você está ambicionando hoje, né? Tem gente que está ambicionando a OAB, tem gente que está ambicionando um escritório, tem gente que está ambicionando clientes, tem gente que está ambicionando construir sua própria casa, tem gente que está ambicionando ter um par, tem gente que está ambicionando ter um filho, tem gente que está ambicionando um carro. Enfim, o que você está ambicionando? E esse momento que nós vivemos fez a gente ambicionar coisas diferentes que talvez a gente nem tinha ambicionado antes, né? Como, por exemplo, mudar o local de onde você mora, né? Ter uma vida mais tranquila, ou então arriscar coisas maiores que antes você não tinha coragem. Porque a gente viu e a gente percebe hoje, mais ainda, uma coisa que já era regra, que é a finitude da vida. E a vida passa rápido, tá, gente? Ó, eu vejo que cada ano de aniversário que eu faço, o ano passa mais rápido, eu fico meio desesperada. Às vezes me dá um desespero e aí a gente pensa, né? Não, a vida ela tem um ciclo, a vida ela tem um caminhar e nós estamos caminhando. O importante é caminhar, né? E veja, tem gente pela ambição, né? É que a gente tenta superar esses desafios que colocam. E aí a gente coloca em prática estratégias. Então eu tô ambicionando alguma coisa, é claro que eu tô falando de ambição, de uma coisa positiva, né? De uma coisa positiva, para que eu possa crescer. E aí eu separei alguns tópicos pra gente pensar nessa ambição, mas uma ambição positiva, né? Primeiro, a gente tem que ter objetivo. Aquela frase que a gente sempre fala, né? Da música, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não combina com a ambição, né? Porque eu fico esperando, quando eu fico esperando ver o vento para que lado que ele vai e me leva, eu não tô com as rédeas, né, da minha vida, eu não tô com o leme do barco, né? Eu não tracei o que eu quero. Então, o objetivo tem que ser muito claro e tem que ser traçado. Outro ponto relacionado à ambição, para a gente falar da ambição positiva, é a honestidade. Sabe que no empreendedorismo, gente, a gente fala muito de honestidade. Quando a gente se encontra, se reúne, normalmente é 1, 2 vezes por ano, um grupo relativamente grande, mas não tão grande como poderia ser, né? A gente fala muito, por exemplo, de pirataria, a gente fala muito de honestidade mesmo, né? De comprometimento. Então, se alguém compra alguma coisa de você, a sua entrega, ou então de honestidade, né? Você tá fazendo um curso ou comprando um curso, como que é isso? E essa questão veio à tona essa semana para eu conversar com vocês, porque eu estou em alguns grupos já faz muito tempo, me colocaram em grupos, né? E eu tive um tempo muito combativa com relação a isso, a pirataria. Eu acho que quando a gente opta pela pirataria, essa ambição já é negativa. Porque eu tô pegando o trabalho de alguém, tá? Que ralou e que vive daquilo, né? Que se dedicou muito àquilo. A gente tem tantos exemplos de vida de empreendedores no direito, vou falar no direito, que chegaram a dormir num colchão porque venderam tudo para poder fazer rodar um curso e de repente você tá lá num grupo que tá te oferecendo aquele curso que tem um custo por um valor ínfimo e tá ganhando grana, tá? Então eu tive um tempo que eu tava nesses grupos e eu era muito combativa, eu mandava pros professores as coisas.
E aí no empreendedorismo eu entendi que às vezes essa pirataria é uma forma de reconhecimento de sucesso, né? Ela tem um termômetro. Tudo bem. Não sei se fizeram alguma coisa, isso já faz muito tempo atrás. Hoje em dia, eu não me meto mais nisso, porque isso não é um problema meu. Hoje em dia não me meto, tá? Problema do Joãozinho, da Mariazinha, do curso A, do curso B, eles sabem, né? Às vezes é vantagem deixar a coisa acontecer. Mas e pra você? Essa ambição vale a pena? É o que a gente fala no empreendedorismo. Vale a pena você passar por cima de alguém? Que energia é essa que você tá levando pra você mesmo? Porque pra mim, eu até conversei com uma pessoa que falou, Gi, o que você acha? Pra mim, se essa pessoa reprova, ela já vai culpada comprando esse negócio, que é ilegal, tá? Pode te dar um super problema futuro, tá? Passou até no Fantástico. Tem uma professora de português de, salvo engano, Minas Gerais, que ela foi pegando todo mundo que tava na pirataria, usando o material dela. E ela foi processando todo mundo, tá? E, assim, concurso público never, never, né? Nunca mais. Entre outras coisas, inclusive a tua OAB pode ser prejudicada, a tua vida mesmo, sabe, gente? É a famosa ambição negativa, né? E justificada. Ah, mas eu já paguei muito caro. Ah, mas eles me ferraram. Ah, mas a OAB não sei o que lá. Justificativa, minha gente, tem pra tudo, pro certo e pro errado. Então, honestidade na ambição. Depois, saiba seus limites, né? Seus limites. Você vai atrás da tua ambição de aprovação, de sucesso, mas quais seus limites? Que as pessoas, hoje em dia, elas se dividem em dois grupos muito engraçados. Antigamente, as pessoas viam mais seus aspectos negativos, né? E os positivos tinham muita dificuldade. E a gente tem agora grupos polarizados, onde o ego é muito forte e a pessoa exalta muitas coisas, que ela é tão boa naquilo, tão boa nisso. Ah, eu sou o primeiro, eu ouvi uma palavra essa semana, eu sou. Ah, sei lá. Daqui a pouco eu lembro. Eu sou o primeiro que fez isso, entendeu? E isso não faz diferença. Porque você é você na sua intimidade e você tem que saber ter os limites. Então, por exemplo, tem gente que tem a limitação de dormir mais cedo. Então, você vai pegar e fazer o seu estudo até de madrugada? Não, o meu limite é esse, eu prefiro trocar os horários, né? Tem gente que tem outras limitações. Professora, eu tenho limitação de lugar de estudo da minha casa. Eu moro com outras pessoas, o lugar é pequeno. Essa é minha limitação. Como é que eu faço? Bom, vamos escolher um lugar diferente, né? De repente um cantinho, que seja o local da lavanderia, que seja um horário onde todo mundo tá dormindo. Ou então, se é prédio, vamos procurar ver se no prédio eu posso usar o salão de festas que vive fechado. Em prédio sempre vive fechado. Então, quais são minhas alternativas? Depois, número 4, tenha erros como aprendizado, né? Então, a pergunta que não quero calar dessa semana, nós já estamos na sexta-feira, nossa prova da OAB, a última prova foi no domingo. Você já refez sua prova com o Vademecum? Porque todo mundo, quando eu falei, tem que fazer, tem. E muita gente nem me retornou se fez, se não fez, como é que seria esse novo olhar. E, cara, aprenda com seus erros. Se você não revisar, não for até aquele local onde alguma coisa deu errado para você, você vai continuar cometendo exatamente o mesmo erro. O mesmo erro. Isso é na vida da gente também, né? Que a vida é sem vergonha. Ela faz a gente passar pelas mesmas situações para ver se a gente aprendeu. E às vezes a gente cai, tá? E eu tô rindo porque eu já caí umas bem feias, que a vida já me ensinou com o erro. Aí você vai lá e erra de novo. Daí, errar uma vez, ok. 2, você tá meio assim. A terceira é escolha. Então, errar de não fazer a prova que você acabou de ser reprovado é um grande erro, tá? Vamos lá, vamos buscar se aperfeiçoar, né? A gente tem que ir além das linhas normais que a gente faz, além do curso que eu comprei, além do livro o resumo, de repente, que eu também adquiri, eu vou além. Como eu falei pra vocês naquele vídeo tão polêmico, eu preciso começar a ver o que tá acontecendo no mundo, eu preciso começar a olhar o mundo com o direito, se eu sou do direito, né? Começar a conectar as coisas que estão acontecendo. E aí eu vou ter sucesso.
Depois, gente, valorize o que o dinheiro compra, o seu dinheiro suado, o seu dinheiro que você compra um curso, ou um livro, ou uma mentoria, é um dinheiro sagrado. O dinheiro, ele não é uma coisa ruim, ele é uma coisa boa, porque ele dá possibilidades pra gente. E ele tem que ser honrado, né? Tem até uma frase que fala que o dinheiro não leva desaforo, e é mesmo. Tu comprar um curso e não assistir é um absurdo. Você comprar alguma coisa e não usufruir é um absurdo. Então, começa a refletir se isso não tá virando um hábito. Eu tenho, por exemplo, uma grande amiga que compra um monte de curso e começa empolgada, até indica e depois não termina. Nunca termina. Isso vira um hábito. O teu cérebro nem te leva a sério mais. Então, honre o teu dinheiro, né? Seja seu, com seu suor, seja que você emprestou de alguém. Não importa, honre esse dinheiro. E também valorize o que o dinheiro não pode comprar. Coisas que o dinheiro não pode comprar. A primeira, você mesmo. O seu tempo. A sua dedicação, o seu estudo. Então lembre, né? A ambição é necessária para o nosso estudo, para o exame de ordem, seja para a primeira ou para a segunda fase. A ambição é necessária para a nossa vida, mas essa ambição tem que ser uma ambição positiva, uma ambição de puxar você para frente, de te impulsionar positivamente. Mas não uma ambição onde você vai fazendo um monte de, desculpa a palavra, cagada, prejudicando pessoas e achando que você vai sair impune daqui. Porque a vida, né, eu ouvi uma frase muito legal que eu vou falar aqui. A vida, ela devolve aquilo que a gente faz. Talvez você não acredite nisso. Talvez você veja uma pessoa que te prejudicou muito ou prejudicou alguém super bem e você fale, não, valeu a pena. Não, você não sabe o que acontece com essa pessoa. Porque é batata. A vida devolve o que a gente dá. Então, não fique vendo demais a grama do vizinho, porque a gente vê a grama do vizinho, mas a gente não sabe o que ele passa. A gente precisa se concentrar na nossa. E aí, para finalizar hoje a nossa live, antes de eu começar a trabalhar, porque hoje eu tô super ocupada com o trabalho de pós, eu li um post também hoje de manhã quando estava tomando café e me inspirou, que chama constância, o poder da constância. Então, eu vejo algumas pessoas, principalmente treinadores como eu, né, falando de intensidade. Só que a constância, ela é muito mais forte que a intensidade. O poder da constância, de fazer todo dia um pouquinho, vence a intensidade. Veja, se você lê 10 páginas por dia, parece pouco. Se você escreve 10 páginas por dia, parece pouco. Mas, levando em consideração que você vai demorar mais ou menos meia hora para fazer isso, em 30 dias você escreveu 300 páginas. Ou leu 300 páginas. Então eu vou te desafiar. Pega um resumo teu aí, vê quantas páginas tem. Dificilmente uma matéria vai ter 300 páginas, senão não seria um resumo, não é mesmo, minha gente? Então veja, são só 10 por dia. Eu tô dando um exemplo. 10 por dia. Então veja, ler 10 páginas por dia ou escrever 10 páginas por dia é melhor do que não fazer nada. É melhor do que não fazer nada. Ou então deixar tudo para a última hora, onde a tua absorção é quase zero. Então veja, esse é o poder do 1% que a gente vem falando nos nossos vídeos passados. Esse é o poder do mínimo que você faz em um dia. E esse mínimo, devagarzinho, com o passar dos dias, ele se torna o quê? Um montante gigante. Então, eu te provo que a constância é melhor que a intensidade. Veja, a constância, fazer todo dia aquilo que você se comprometeu, né? Fazer o que é preciso ser feito, ela te traz paz. É a intensidade que te traz ansiedade. Então, pensa comigo. Tudo que é inconstante se desgasta. Tudo. Olha, pensa numa pessoa que é completamente inconstante. Um amigo que você tenha. Você tá sempre em sobressalto. Você tá sempre pisando em ovos. Você não sabe se você fala aquilo ou não fala. Você não sabe se a pessoa vai virar a cara de lua e fica diferente do nada. A inconstância, ela é super prejudicial para nós. Ela não traz paz, é desgastante.
A inconstância, ela pode parecer até uma aventura, né? Um risco, né? Uma saída de rotina. Mas para nós que temos um planejamento, né? A gente está pensando em coisas a longo prazo, a inconstância é totalmente ruim. E veja, a inconstância está ligada ao sofrimento. As pessoas que sofrem hoje em dia, é só você observar. Eu tô te chamando, a nossa aula aqui, o que a gente conversa aqui no Treinador OAB, aqui com a professora Gisele, não é só sobre o OAB, é sobre o mundo, é sobre você, é sobre olhar. Veja, as pessoas inconstantes que você conhece, elas sofrem. As pessoas constantes são muito mais felizes. E veja, a inconstância é viciante. Tem gente que só gosta de viver no risco. Só que nem sempre o risco funciona, principalmente numa prova, num exame de ordem, tá? Ou então, num projeto a longo prazo. Então, assim como a inconstância vicia, a constância vicia também. Talvez você tenha um pai, uma tia, uma pessoa mais velha que faz sempre tudo igual, né? Acorda, faz o café, aí vai ler o jornal, tem uma rotina. Essa pessoa é mais tranquila, essa pessoa tem mais paz. Então, a constância, ela sempre traz progresso, porque ela leva a gente a seguir o nosso GPS pela repetição. E a gente já entendeu que estudo é repetição, excelência é repetição, ter uma vida mais tranquila é repetição, ter paz é repetição. Então, eu aprendo independente do que eu tô sentindo se eu tenho constância. Eu não fico esperando o dia de eu ter vontade para estudar. Eu não fico esperando o dia de eu acordar feliz para estudar. Eu não fico esperando o dia de eu acordar, né, vendo passarinho verde para eu estudar. Não, eu vou estudar. E não vai ser por esforço, vai ser pelo mínimo que a gente acabou de falar. Por exemplo, 10 páginas por dia. Em 30 dias são 300 páginas. Veja, a rotina não é chata. Isso é uma coisa que embutiram na nossa mente. A rotina não é chata. Ela tem que virar a sua melhor amiga. A constância tem que virar a melhor amiga que a gente tem. A gente fica calmo. E quando a gente está calmo e sereno, a gente está equilibrado. E aí a gente absorve mais, a gente se concentra mais, a gente foca mais. E a gente tem a certeza dentro da gente, a fé. Porque a gente sabe que cada dia eu estou mais próximo daquilo que eu quero realizar. Veja, a vida, o que a gente conversa aqui é sobre vida, a natureza, os ciclos. A vida é sempre constante. Não dá para ir para trás, eu só posso ir para frente. Ela passa constantemente, o sol nasce, depois o sol baixa, a lua nasce, e assim vai e vem primavera, verão, outono, inverno. Quando a gente para, a gente morre. Quando qualquer coisa para, morre. Então, a constância é um superpoder, é uma força motivacional. Ela turbina a nossa vontade de superar o cansaço, por exemplo. Então, significa que a gente tem que levar os nossos desafios até o fim. E é a constância que faz isso. A gente não muda de ideia, a gente não desanima se a gente está constante, a gente sabe esperar. Veja, quanto antes você começar o seu projeto de constância, melhor. Veja, a constância, ela vem aos poucos. É como construir um prédio, né? Um prédio não é construído de um dia para a noite. Ele precisa ser construído aos poucos. A constância é assim. O começo da tua constância talvez não dê tão certo. Tem coisas que você faz que talvez não dê certo. E aí você vai fazer o quê? Olha para a professora, testa. Testa. Tem que testar. Testa as coisas. Porque não existe verdade absoluta nos estudos. Não existe verdade absoluta quando eu empreendo minha vida. Tem coisas que para uma pessoa serve, para mim não serve. E aí eu tenho que... Como que eu sei? Testa, testa, testa. E aí eu vou pro finalmente aqui, gente, falando, né? Vou criar um desafio para essa nossa constância. Veja, quando eu tava pensando no panorama que a gente tem e a gente vem tendo, né? Tô parecendo uma atendente. A maioria das pessoas, quando compra um curso, né, tem videoaulas. E houve um grande progresso nessas videoaulas, porque as videoaulas, elas eram muito longas e aí prendia menos a atenção do aluno e elas começaram, em alguns lugares, a ser mais curta, né? Até porque quando a gente trabalha com marketing digital, como a gente sabe o quanto tempo a gente consegue grudar uma pessoa na tela.
A gente chama até, tá? Tem até um nome, vídeo Nutella ou vídeo raiz. Eu, no fim, faço às vezes vídeos Nutellas pequenos que tem uma super visualização, mas tem coisas sérias que não dá pra fazer vídeo Nutella como essa, como hoje. Tem que ser vídeo raiz mesmo, não tem jeito. Então, eu criei um desafio para os alunos, né? Porque nós temos várias formas de aprendizado. E essas formas vêm se diferenciando durante o tempo. Mas para mim, pelo que eu vejo e sinto e comprovo no treinamento, a gente precisa observar, é sempre o meu primeiro questionamento dos alunos quando eles vêm para mim, né? Qual sua facilidade de estudar? E tem aluno que não sabe. Ele não sabe porque foi imposto a ele ou ele não testou outras formas de estudar. Então, por exemplo, mas estão disponíveis, tá? A videoaula é uma forma. Para quem é visual, ela é boa. Mas se você fizer aí uma pesquisa, você vai ver que a videoaula você não vai absorver muito conteúdo. Você precisa fazer mais. Então você precisa estudar, você precisa anotar, fazer anotações, né? É muito importante. É uma etapa, gente, que eu sei que a gente pula muitas vezes. Você precisa saber como você estuda. Por exemplo, para a maioria dos alunos do direito, eles conseguem ouvir a aula e anotar. Mas eu tenho alunos de outras modalidades. Eu tenho um grande exemplo em casa, que é o meu irmão. Meu irmão, quando ele virou concurseiro, que ele é das matemáticas, né? Ele não consegue ouvir a aula, né? Ver a aula e anotar ao mesmo tempo. Então, ele precisava de um material. Você precisa identificar isso, porque às vezes você já tá com o material, mas às vezes você consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E é positivo. Tem gente que é o auditivo, que é aquele que escuta bem, que foi o desafio que eu dei para vocês agora, recentemente. Então, mesmo que você tenha comprado um curso, se você reclamar para mim que você não está se concentrando, eu vou te fazer esse desafio. Comece só a ouvir o áudio. Só ouvir o áudio. Liga o curso e só ouve o áudio e vai anotando, e vai anotando. Você vai ver que a tua concentração vai aumentar bastante. Talvez você seja um cara mais auditivo. E aí você tá estudando, você tá com o formato pronto, porque dá para usar da mesma forma. Você tá estudando errado. O auditivo também é muito legal quando ele lê em voz alta. Ler em voz alta é maravilhoso. Eu adoro ler em voz alta, tá? Gisele, especificamente. Eu gosto de estudar em voz alta e ler em voz alta. Sempre gostei, mesmo antes de ser professora. Tem gente que é sinestésico. Sinestésico é o quê? É o que precisa sentir. E no direito, especialmente, eu aprendo muito sentindo com exemplos. Diferenças de crimes, eu tenho exemplos. Ou eu leio jurisprudência, ou eu leio uma notícia, mas eu preciso sentir, né? Eu preciso sentir. Sinestésico é isso, tá? Então, basicamente, na maioria dos livros, você vê visual, auditivo, sinestésico, tá? E tem o polivalente. Quem é o polivalente? É o que mistura algumas coisas. E as humanidades misturam visual, auditivo e sinestésico. Só que eu queria que você testasse. Se você já vem de reprovações, você precisa fazer uma forma diferente de estudar. Entende? Às vezes você só ouvir vai ser melhor. E qual, Gisele, pra gente finalizar esse vídeo, é a metodologia que mais gruda na nossa cabeça, né? E essa eu testei, gente, com concurseiros. Por quê? Porque o concurseiro, ele já passou pela OAB, ele já vem estudando um tempo, né? Ele tem provas que não tem datas, então ele precisa de constância, então ele precisa experimentar coisas novas. Como que eu consegui passar muita gente? Fazendo o mix de tudo isso. Eu propus para as pessoas fazerem o beabá, né? Ler, grifar, fazer mapa mental. Revisões. Mas também fazer nas revisões, refazer o mapa mental, tá? Em voz alta, falando em voz alta. É como se você estivesse dando aula. Aliás, você tá dando aula, né? Muitos até viraram professores logo depois que passaram no concurso. Então, eu vou misturar o visual, porque eu vou estar escrevendo e desenhando. Eu vou misturar o auditivo, porque eu vou estar falando e escutando a minha própria voz. E vou misturar o sinestésico, porque eu estou sentindo a matéria. Eu mesma estou me provando. E é isso que a gente precisa fazer. Então, eu não vou te embananar com tudo isso, mas eu gostaria que você pensasse. E aí, você é mais visual, mas quando você assiste a aula, você fica prestando atenção no brinco da professora? Eu até tirei meu brinco por causa disso, tá?
Você fica prestando atenção na maquiagem, nos livros que estão atrás dela, dele. O que você presta atenção? Né? Você fica viajando, o cara tá falando lá, como eu, se eu tô falando aqui, você tá olhando pra minha grama. Será que essa grama da Gisele é sintética? Como é que ela colou na parede? Por que todo lugar que ela tá tem essa grama verde? Então, talvez o teu visual pode estar te atrapalhando, cuidado. Mas o visual é legal, porque eu gosto de ver, né? Eu gosto de desenhar. Eu gosto de bater o olho no mapa mental e já lembrar dele. Auditivo, eu sou muito auditiva, tá? Então, eu gosto, inclusive, de gravar minha própria voz falando e depois escutar. Então, o auditivo, ele se concentra mais quando ele só ouve. E é verdade, porque você vai usar só um sentido. Então, eu vou te dar essa dica, vamos dizer assim, eu vou te dar essa possibilidade bem simples de estudar diferente ouvindo o seu próprio curso. E depois você pode procurar aí, que você vai ver que tem vários, não sei se é curso, mas tem no YouTube várias coisas que são leis faladas, etc e tal, tá? E o falado tem se mostrado muito forte. Não só para nós que estamos falando de estudo, tá, gente? Mas eu mesma, professora, Gisele, eu muito tempo fiz o SoundCloud, que eram gravações, e os alunos gostavam muito, falavam que ouviam, né, se movimentando dentro do carro, fazendo atividade física, andando, etc. E o auditivo vem crescendo. O exemplo é o Clubhouse, que tá bombando, para quem já tá no Clubhouse, e agora acabaram de fazer no Spotify um que chama Green Room, e tá todo mundo migrando para lá, porque é só ouvir, né? Você não precisa se arrumar, ligar a luz, botar grama, é muito mais fácil e você se concentra mais. Ou você é o sinestésico, talvez você trabalhe com sentimentos, sensações. Então, para eu entender uma matéria, eu preciso de um exemplo, eu preciso de um problema, eu preciso de uma jurisprudência. Então, você precisa identificar o que você é. Ou você é o polivalente, que algumas delas vão se enquadrar em você no seu estudo. Como que eu vou saber qual é? Olha, testa. Tá, gente? Bom, eu vou terminar por aqui, deixando vocês pensarem, tá? Última pergunta que eu acho que já estão fazendo aí pra mim, eu estou ouvindo. Professora, tem diferença entre escrever e digitar? Tem diferença, tá? Pensa desde quando o homem escreve, desde quando o homem digita, tá? Alguns estudos já comprovam, né? E eu acho que é meio básico. Quem pode escrever, quem não pode, não pode. Aí vai ter que se adaptar. Mas quem pode escrever, pelo menos fazer um mapa mental, um resumo, escrever faz você gravar mais matéria, tá? Então, mesmo que você te deem, eu estou te dando uma matéria pronta, pega a matéria como se fosse um livro. Para mim, não faz a menor diferença a matéria pronta. Vai pegar a matéria e vai fazer o seu mapa mental, tá? Vai pegar a matéria e vai fazer o seu mapa. Precisa de exercício. Gente, então eu preciso fazer o último recado. Falamos hoje de ambição e falamos do poder da constância, né? A diferença entre a constância e intensidade. Gente, eu tenho uma coisa para falar para vocês, depois eu vou vou deixar só esse finalzinho de vídeo. Todos nós estamos passando, né? A gente já passa por grandes turbulências, mas agora mais ainda. E eu tive a felicidade de um amigo meu, há um tempo atrás, me mandar um projeto que é eu acho que é Governador Valadares. Eu não sei exatamente a cidade, mas não é de São Paulo, tá? É Rio de Janeiro. E eles estão fazendo atendimentos gratuitos, tá? São rodas de conversa com psicólogas, tá? Com atendimentos gratuitos. Quando meu amigo me falou, eu também faço terapia, tá, gente? Eu também tenho psicóloga e todo mundo deveria ter, se você quer saber a verdade. E eu me inscrevi. E aí, ele é gratuito. Ontem foi a primeira vez que eu recebi o link. E aí, era umas 11 horas, eu recebi o link, mas eu já tinha me inscrito há muitos meses. E aí, eu entrei, né, nessa roda de conversa. Não são muitas pessoas, mas sempre numa roda de conversa, você se identifica com aquilo que o outro tá falando, né? Você também eu me coloquei numa posição, foi muito engraçado, porque eu me coloquei numa posição de ver o sofrimento das outras pessoas e falar, pô, eu tô bem. Como assim que as coisas estão difíceis, as mortes, etc, etc. Olha como essas pessoas estão, né?
e aprendendo com a história delas e podendo ajudar também, porque é uma grande conversa e eu fiquei muito feliz. Então, eu vou deixar o link para vocês, porque eu falei para eles que eu não era do Rio de Janeiro. Eles ficaram felizes, eles falaram que a roda de conversa, né, essa é aberta, tá? Para você ir lá com tranquilidade, conversar sobre os seus sentimentos, botar para fora. E eu quero indicar para vocês. Eu vou ver se eu boto aqui lá no Instagram ou aqui no treinador o link para porque você precisa se inscrever, botar seu telefone, etc e tal, os seus dados, e aí você vai receber o link. É todo dia, 10 horas ou 15 horas. E aí você escolhe o dia que você quer. Eu pretendo, por exemplo, entrar nessa roda uma vez por semana. Quero muito entrar, porque eu vi histórias que me inspiraram, sabe? E eu saí muito mais feliz de lá, muito melhor. Como toda a terapia, é um viés diferenciado, né? Porque você tá com outras pessoas, mas é muito legal. Ó, você pode abrir sua câmera, você pode fechar sua câmera, você pode falar se você quiser, você pode não falar se você quiser, você tá livre. Então é gratuito e eu sei que muitos alunos às vezes estão procurando um gratuito, né? Que é muito legal. Então fica aí essa dica para vocês. Salvo engano, é Governador Valadares, mas eu vou ver direito aqui e vou deixar para vocês. Eu gostei muito, tá? Gente, então vamos ter ambição no que a gente quer, mas sempre uma ambição positiva, pensando nas energias que a gente tá trazendo pra gente quando a gente tem uma ambição negativa, né? Pensando, se colocando no lugar do outro, ok? E lembrando que a vida, ela é um ir e vir, né? Ela devolve aquilo que a gente dá. Então, talvez algumas ambições não valham a pena, mas outras sim, tá? A ambição positiva impulsiona. E vamos falar no poder da constância, que é fazer um pouquinho por dia. Um pouquinho, que a constância não é chata, que o hábito não é chato, muito pelo contrário. O hábito traz paz e tranquilidade. Se eu vou devagar, mas constante todos os dias, nada vai me impedir. Eu não vou ficar esperando o acaso, a minha vontade ou qualquer outra coisa, a lua ou as estrelas falarem que eu tenho que fazer, tá? Então toma aí as rédeas da sua vida, pensa na sua ambição, no que você está ambicionando, aí coloca no papel, pensa na tua constância, coloca no papel e por fim pensa em como você está funcionando estudando. Talvez você tenha que olhar de uma outra forma, né? Eu sou visual, auditivo, sinestésico ou eu sou polivalente? Como que eu vou fazer um pouquinho diferente meu estudo para que eu alcance meus objetivos, né? Que tempo da UAB eu estou e qual é o melhor para mim nesse tempo, tá? Estudo é simples, eles precisam de constância, tá? Então, constância sempre ganha de intensidade. Um beijo, gente. Boa sexta-feira. Tchau, tchau.